Então, hoje à noite vamos a ter, vamos a trazer umas notícias do núcleo de cinema e audiovisual, de psicanálise e audiovisual, o que estamos pesquisando este ano, provocados a partir do tema do ENAPOL. Então, vamos a tentar passar alguns pedaços, alguns fragmentos e conversar. Débora Gil Pantaleão, Giovana Reis Mesquita e Jamile César, e eu vou fazer uma espécie de introdução mais ao tema com o qual iniciamos. Temos uma agenda bastante intensa, que imagino que vai ir depois do ENAPOL, porque fomos um pouco pretenciosos nos temas que queríamos abordar, mas então vou tentar me ajustar umas notas para a gente não cair no ilimitado logo de entrada, não? Cairemos depois quando consigamos abrir a conversa. Então, estávamos atrás do algo de novo que o amor estivesse gerando, se conseguiríamos encontrar algo de novo. E a ideia era fazer esse percurso nas telas. Ano passado trabalhamos muito séries e até o conceito de serial, trabalhado por nosso colega Gerard Bachmann, e para encontrar o que as telas poderiam nos transmitir sobre o amor e o programa de gozo que copula com o amor, que se afina com o amor. Então, para começar, trago uma citação de Lacan, muito interessante e simples, muito simples, até banal, onde ele diz que o amor é uma realidade. Uma realidade. Em outros termos, é uma força natural. Escutem aqui, que interessante. O amor é uma força natural. É o que justifica o ponto de vista que se chama biologizante de Freud. O amor como força natural. O amor é uma realidade. E é por isso, ademais, que eu disse que os deuses são reais. Vocês já devem ter escutado essa frase, não? De Lacan, que os deuses são reais como o amor. E o amor é Afrodite, diz Lacan, que é uma deusa, que golpeia, se sabia muito bem isso na antiguidade, não assombrava ninguém isso na antiguidade. Esta citação é do Seminário da Identificação, a aula 10, que é de 1962, o seminário. Então, Afrodite, também chamada de Vênus em Roma, Afrodite em Grécia, o amor golpeia, a flecha atinge, objetiva. Podemos usar a Adoniran e dizer que deixa o peito como uma tauba do tiro ao Álvaro, que não se tem mais onde furar. Então, se o amor é uma flecha, atravessa o corpo, o fura, não? Porque o próprio de um furo, no sentido lacaniano do termo, é essa recta ao infinito que atravessa. Neste caso, o corpo, atravessado por uma flecha. Nessa aula surpreendente do Seminário 9, como eu dizia, encontramos o canteiro do que estávamos procurando. Em primeiro lugar, encontramos o epígrafe que usamos esse ano para divulgar nosso interesse de investigação, não? E essa frase enigmática e sobre a qual ficamos voltando e voltando, diz assim: o sujeito de que se trata, aquele do qual seguimos o rasto, é o sujeito do desejo e não o sujeito do amor. Pela simples razão de que não se é sujeito do amor. É-se ordinariamente, normalmente, só a vítima. Essa aula de Lacan é do 21 de fevereiro de 62. Então, à altura do Seminário 9, Lacan vem de desenvolver um seminário inteiro sobre o amor, chamado Seminário da Transferência, que é o Seminário 8, e de descobrir nos gregos que no amor
ao amante e ao amado. E que o milagre, como Miller chama isso, um milagre, nessa conhecida entrevista dele sobre o amor, acontece quando se troca de lugares. O Erastés, que assim chama o amante em grego, vira eromenos, o amado. E este último sai do seu lugar e aparece como sujeito amante. Então, Erastés, Eromenos, Eromenos, Erastés, trocando os lugares. Surge assim o que Lacan chama a metáfora do amor. É nada mais que, como qualquer metáfora, uma substituição que possibilita que surja o milagre do amor. A vítima do amor, a qual Lacan se refere, vai parar ao lugar do eromenos, o lugar do objeto. Podemos dizer agora, não? Precisamos dizer agora, que vítima, no modo em que aparece aqui em Lacan, parece remeter a uma significação antiga da palavra vítima, que não é a significação mais moderna que usamos corriqueiramente. Fui atrás de um par de dicionários etimológicos e, segundo esses dicionários, a palavra vítima tem como raiz verbal vig, de vigere, que significa estar en honra, honrado. Y esa raíz, a esa raíz da palavra vig, se sufixa un superlativo, certo? Que é timus. Então, fica vitimus, significando o que está mais em honra, o que consegue juntar a maior honra para ser oferecido em sacrifício aos deuses. Então, é um signo de estima e não de derrota. Não tem nada a ver com o vencido, e sim com o escolhido dos deuses. Então, algo disso também nessa entrevista sobre o amor, que todo mundo conhece, de Miller, tão fantástica. Lembram que Miller diz que tem alguns seres que sabem apertar o botão para suscitar o amor. Então, do amor não se é sujeito, se é objeto escolhido. Então, vítima tem a ver com cair escolhido. Cair sob a escolha. To fall in love. Tem algo a ver com a queda, com a flecha que atravessa e com ser honrado por essa escolha. Então, o amor, isso que Lacan chamou a realidade, exige reciprocidade. O signo de uma reciprocidade. Vocês vão falar que Jamil e César vai desenvolver também esse ponto. Então, o amor exige esse signo, exige uma presença, que a gente sabe muito bem por aqui, porque Caetano tem essa canção maravilhosa que chama A Tua Presença Morena, não? Que diz que a presença dela coagula o jorro da noite sangrenta. Eu acho lindíssima essa parte de Caetano. Então, uma vez que essa exigência de reciprocidade é cumprida, se enoda o eros com o pulsional e com o desejo. Então, amor, gozo e desejo são irredutíveis, são coisas diferentes. Lacan, nessa mesma aula do Seminário 9, diz que há um limite entre eles. E nós vamos encontrar um ultimíssimo Lacan, e também no seguinte Lacan, no Lacan do Seminário 10, da Angústia, que é o seguinte, que, aliás, este seminário vem preparando esse estilo tão único que tem o Seminário 10 em relação ao real do gozo do corpo, se enlaçam no chamado não olímpico. Conhecem a frase famosa, que também se trabalha muito, que é essa que diz que só o amor permite ao gozo condescender com o desejo. Quando o amor amarra de um lado, com aquele nó olímpico de 3 das Olimpíadas, amarra o desejo e o gozo. O amor como possibilitando essa amarração. Então, vejamos como Lacan o diz nessa mesma aula do 62, onde encontramos a vítima.
traz umas coisas muito interessantes para nós, contemporâneas, digamos assim. E diz que se está submetido a uma condição hidráulica da equivalência da libido. Quando a reciprocidade acontece, não? E se trocam os lugares. Há uma condição hidráulica da equivalência da libido, a saber que quando isso sobe de um lado, isso também sobe do outro. O que eu desejo, diz, o que é diferente do que eu experimento, é o que, sob forma de puro reflexo do que resta de mim investido, em todo caso, é justamente o que falta no corpo do outro. Eu desejo o que falta no corpo do outro. Então, que ele está constituído por esta impregnação do úmido do amor. Então, resumindo este enunciado, a libido impõe uma condição hidráulica de equivalência, sobe aqui, sobe acolá. O desejo que falta no corpo do outro, ainda que não o experimente assim, e o úmido do amor que se impregna. E Lacan vai esclarecer. A referência do amor ao úmido não é minha, está no banquete. Então, falamos de amor, gozo e desejo. E Lacan acrescenta aqui no 62 o corpo e sua umidade. Um amor realidade, que ele disse não, que o amor é uma realidade, e um amor real, podemos dizer, nós, pela introdução do corpo e sua umidade. Então, estamos falando em tempos de uma erótica, no 62, uma erótica da castração, do falo, do desejo, da falta, uma erótica dos tempos em que Eros não estava cansado, como se acusa hoje em dia, não estava na erosão, como alguns falam, não da erosão de Eros. E, sobretudo, muita gente fora da nossa área, sociólogos, filósofos, que falam desse cansaço de Eros, dessa erosão, que é uma das coisas que trazemos aqui para debater. Então, temos uma exceção, que é esta erótica da castração. Do lado esquerdo das fórmulas da sexuação, poderíamos dizer, é uma erótica baseada no e na exceção. Temos a vítima, que é o escolhido, e uma falta no corpo do outro. Então, é o gozo fálico preparando-se para o seminário 10, que eu sei que tem algumas pessoas estudando o seminário 10. Aqui está a cozinha do seminário 10. Então, o amor pode crescer apenas da falta, como está dito no banquete, e da sua aceitação da falta. Então, nascido da contingência, falhamos quando intentamos capturá-lo, transformá-lo em necessário. Desmentimos a contingência pela qual a flecha nos atravessa, quando o transformamos em necessário. Então, essa é uma das principais fontes de mal-estar em relação ao amor. Contingente que queremos que vire necessário. Falhamos de uma boa maneira, como muitos colegas estão articulando, quando conseguimos inventar algo no lugar dessa impossibilidade. Então, vamos a mostrar a vocês o cinema do qual tentamos aprender algo. Estamos forçados a sapear nas imagens, así que recomendamos que después asistan filmes enteros, porque esto aquí es un asesinato con cortes, como una sesión analítica prácticamente, ¿no? Con a tesouro. Marcelo, fechei seu microfone sem querer, fui fechar outra pessoa aqui, se puder ligar de novo. Pode passar, Marcelo? Está fechado, Marcelo. Marcelo? Marcelo, a gente não está te ouvindo. Só abrir seu microfone novamente, Marcela. Outra pessoa entrou com o microfone aberto, eu fui desligar e acabei clicando no seu. Certo. Não, eu estava dizendo que me fechou porque me escutou falar da tesoura. E então foi influenciado e me cortou.
Mas então, vamos a tirar pedaços de imagem do contexto narrativo delas e pode ser, corremos esse risco, que só façam sentido para nós, para o cartel que toma conta do núcleo e para todas as pessoas do núcleo, que estou vendo que há muitas que estão aí. Bom, esperemos que consigamos fazer algum sentido para vocês também. Então, vou passar, são minuto, um minuto uma e um minuto e pouco a outra. A primeira peça solta é de um filme chamado Amor, de Rossellini, Amore, que está dividido, é como uma trilogia. Então, o primeiro pedaço desse filme, que dura 45 minutos, se chama A Voz Humana, y nos interesa de múltiples puntos de vista, interesa psicanálisis, ¿no? Y es de Rossellini de 1948, con una actriz extraordinaria llamada Anna Magnani, que era mujer de Rossellini, que después deixou de serlo. O segundo pedazo que vamos a pasar es un filme recente que ainda no llegó aquí no Brasil, que foi feito durante a pandemia, que es de Almodóvar, es o primeiro filme de Almodóvar en inglés, que leva o mesmo título porque es o mesmo argumento. Os dois están baseados en una pieza de Jean Cocteau, que es un poeta, escritor, compositor francés, muitíssimo interessante. Escreveu isto nos anos 30, que já virou ópera, já tem muitas versões cinematográficas. Depois podemos falar um pouco disto no teatro também. Se vocês colocam A Voz Humana, vão encontrar várias interpretações fílmicas, e teatrais e operísticas. E se trata de um amor em fuga, ou seja, se trata de um amor que abandona o corpo, se quebra a reciprocidade, é literalmente um amor em fuga. É uma mulher. Amor em Fuga também é outro filme que vamos a assistir, de Truffaut, mais contemporâneo, do 78. Se trata de uma mulher pendurada a um telefone. O amado, durante 5 anos, tiveram uma relação com reciprocidade, só que ao dia seguinte desta cena que vamos a ver, é um monólogo. A peça e o filme é um monólogo. O amado dela vai casar com outra mulher no dia seguinte. Então, o telefonema que ela dá, se preparando para o dia seguinte. Ela fica uma pura erastez, uma pura amante, sem milagre. Então, não tem como trocar os lugares, que a metáfora do amor suja. Então, vou pedir a Marcelo que passe primeiro A Voz Humana, de Rossellini, y después a de Almodóvar. Obrigada, Marcelo, por ayudarnos. Ok, Marcela. Então, primeiro, A Voz Humana ou Amore, de Rossellini? Amore de Rossellini. Que essa voz humana também. Amore de Rossellini. Vocês vão ver que é um quarto, uma mulher, um telefone e um cachorro. Amore, amore mio, 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 amore mio. Sì, lo so, è spaventoso. Non avrò mai il coraggio, amore. Non avrò mai il coraggio, amore. Senti, ascolta, amore. Dopodomani voi due sarete a Marsiglia. Ebbene, vorrei... Ti prego, promettimi almeno questo, amore, che non andrete nello stesso albergo dove andavamo noi due. Oh, grazie, amore. Grazie, amore. No, no, non voglio più vederti, no. No, non ci vedremo mai più, no. Perdonami, amore, perdonami, sì. Amore mio santo. Sì, lo so, sono forte, sono forte. Fa presto, però interrompi te. Fa presto. Fa presto, fa presto. No! No, ti amo, amore! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo!
Então, agora vamos a percorrer meio século e chegar a outra versão, tentando ver se encontramos algo de novo neste jeito de ser abandonada na contemporaneidade. Lamentavelmente, só encontramos uma versão do filme de Almodóvar que está dublada em russo, que é muito divertido porque a gente conhece o texto ela começa a falar toda inteiraça, dona de si, você pode vir a procurar sua mala, que ele deixou a mala, e pode vir a levar seu cachorro, e ela vai entrando em desespero e, bom, acaba com 3 voltas de cabo telefônico no pescoço. Ela entra toda resolvida e vai decaindo ao longo desse monólogo, não? E agora vamos a ver o que Almodóvar faz, pero não vamos a conseguir pegar a cena do telefone. Mas o Almodóvar tirou a cena do telefone do principal foco da peça. Essa mesma história, o mesmo argumento, só que ele traz outros elementos que logo vocês vão ver. Então vamos a ver o trailer só. Quem quiser assistir o filme doblado em russo, pode me pedir que eu passo. Temos o texto de Cocteau também, se querem ler, a peça é maravilhosa, maravilhosa. Esse monólogo, não? A Voz Humana. The Human Voice, sim. Então, você só tem 1 minuto para imaginar muita coisa, não? Mas dá uma ideia de uma grande diferença na maneira de estar na mesma posição, não? Ela conseguir regar as plantas, ela deve ter tomado uns 2 frontal e, quem sabe, uns 5 ribotrils também. Então, consegue escutar música, consegue algo que a Anna Magnani não consegue, que é ter libido suficiente, digamos assim, para ficar com o cachorro. Coisa que a Anna Magnani pede para ele levar esse cachorro, porque é um pedaço dele. Então, e as cartas, ele pede as cartas de amor que trocaram entre si, e claro que a Anna Magnani diz que as cartas não, ela não achou carta em lugar nenhum, porque vai guardar as cartas e ficar lendo e gozando disso o mais que ela puder, não? E esta outra, bom, logo consegue um machado e adora essa mesma ausência dele, esse signo que não se apresenta mais, que rompe a reciprocidade, está ela dormindo com esse paletó vazio. A dor é a mesma, só que o semblant vai mudando completamente. Em primeiro lugar, é Almodóvar e todas as cores da paleta do arco-íris,
e o preto e branco de Rossellini, não? E Rossellini trouxemos a cena mais concentrada da dor, mas además o telefone cai o tempo todo, é muito interessante isso. O telefone é um significante que o cinema ama, isso que se chama um significante cinematográfico, que tem um charme acusmático. Não sei se vocês ouviram falar já de acusmático. A sessão analítica, por exemplo, quando o analista se senta atrás do divã e o paciente não vê de onde a voz sai, é um efeito acusmático. Então, tem um autor muito amigo dos lacanianos em Paris, que chama Michel Chion, que escreveu um livro sobre a voz no cinema. E então, ele considera acusmático o divã porque se escuta uma voz sem você estar vendo a fonte. E o telefone, justamente aqui, tem esse poder, não? Transmite essa inquietante estranheza. Este Chion, como estudou bastante o telefone no cinema, encontra algo que, como nós encontramos nossos matemas, ele encontra telefemas. Então, aqui, o que está en acción neste pedacinho, es que oferece un contraste retórico muy grande que designa quando só temos uma pessoa sozinha num quarto falando, sem escutar a voz da outra pessoa do outro lado do fio. Tanto que uma coisa curiosa é que Anna Magnani pediu a Rossellini e a Cocteau que escrevessem a fala do outro lado do telefone. Ela achava que ela não ia poder actuar se ela não lesse o texto da voz do outro lado do telefone, que não existe na peça teatral. Então, eles fizeram isso para ela, como que ela necessitava o suporte imaginário da outra fala para poder sustentar o monólogo dela. Então, a ideia é que esse telefema, esse matema telefônico, acentua a solidão do falecer. O carácter portátil dos celulares hoje em dia intensifica esse tipo 2, porque agora também não sabemos onde está a outra voz. Pode estar em qualquer lugar, pode estar em qualquer cidade, pode estar em qualquer ponto. Quando o telefone fixo, esse preto telefone fixo tan clássico, se sabia pelo menos em que lugar o outro estava. Miller, alguns anos atrás, comentou um filme muito interessante e assustador de ver hoje em dia, que chama Denise ao telefone. É um filme de 1994 e foi no Seminário da Fuga do Sentido. E vejam que interessante o que ele diz. Se vemos os personagens sozinhos, devemos ver o aspecto autístico do gozo em falar, ao mesmo tempo que há o telefone, que é um aparelho que encarna por excelência a relação com o outro. Então, o telefone como um semblante que aparelha o gozo. Miller diz, o gozo, sendo no fundo do é correlativo ao axioma não há relação sexual. Não há relação sexual com outro sexuado, mais do que acrescentando algo suplementar a esse gozo do Então, o gozo do mais um suplemento. E esse suplemento, todo esto comentando o filme, Miller, ¿no? Lacan vai buscar e fazer nascer na sexualidade feminina. O telefone e a solidão, isso torna sensível o muro que há entre o gozo e o outro, entre o gozo do e o corpo sexuado do outro. E, curiosamente, o telefone cai a toda hora no filme da Anna Magnani e com o iPhone do filme de Almodóvar. Nos dois casos o telefone cai. No primeiro caso é mais engraçado porque aparece a telefonista. Então, Anna Magnani se zanga com a telefonista, que o telefone cai. Agora não há com quem. Então, encerro com Marguerite Duras, cujos filmes vão fazer objeto do nosso programa do ano. Vamos estudar nela o que se chama solução a 3, de 0 a 3. Um 0 a 3 que não é edípico, um triângulo que não é edípico. E que nos interessa muito para pensar o gozo opaco transgênero, digamos assim, que não tem a ver com ser homem ou ser mulher, e sim com o gozo enquanto tal.
E a Duras disse, o amor, uma frase que ressoa muito em Lacan, talvez o amor surja de uma falha súbita na lógica do universo. Então, justamente essa falha súbita tem a ver com o que vai trazer agora a Débora, que trabalhou acima de um seriado muito impressionante chamado Fleabag, um seriado inglês, Amor e Ironia em Fleabag. É de 2016 até 2019 o seriado, assim que é bem recente. Giovanna, Débora e Jamile vão trabalhar materiais bem recentes. E a velharia ficou comigo. Então, Débora. Boa noite. Eu queria começar com um vídeo, Marcelo, pode ser? Pode sim. Um instantinho só e já vai. É Fleabag. Fleabag. Okay. What the fuck? Who? Oh, you gorgeous little thing. Can I ask, why so many guinea pigs? Oh, I just, This is an excellent one. I just thought it'd be a unique selling point. Yeah. Which came first, the guinea pig or the guinea pig cafe? That is a big old question. Fair enough. What do guinea pigs do? They are born, they shit themselves with fear, and then they die. Can I use that at the wedding? Seriously, I need material. Tell me about your stepmother-to-be. What's she like? Oh, she's from Exeter. Okay, thank you. That's very helpful. How did you meet your dad? Through my mother. Right. She was my mother's student at one point. Do your parents get on? No. Were you close to your mum? Yeah. You? Not really. How come? So that must have been a bit weird. Well, I don't really think about it. So Do you you go run... back and No, look no. to the- Do you run this place on your own? No, I opened it with a friend. Oh, cool. Right, so you run it together? No, she, She what? 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 She what? She... He's a bit annoying, actually. What is that? What? That thing that you're doing. It's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on underneath there. Nothing. Tell me, come on, you can tell me. Nothing. Nothing. No, stop being so churchy. I'm not being churchy, I'm just trying to get to know you. Well, I don't want that. Listen, I'm just trying to help you. What? No, I didn't mean. Oh, I know what you mean, Father. Thank you so much for your guidance. Come on, I didn't No, mean. look, I really should get back to work. A customer's bound to turn up any minute. You should probably be getting back to God, don't you think? I think you've played with my guinea pig long enough. Okay. Obrigada, Marcelo. Debbie, Vocês me conta ouvem um bem? pouco. Não tinha legenda? Uhum. Essa cena é bem interessante e quando eu vejo mais coisas. Isso é legal porque porque a gente tem o motivo da série existir, que é essa amiga que aparece, se chama Boo. Então, a série existe porque essa amiga dela foi morta, ela foi atropelada, não é isso, Marcela?
Sim. De uma forma bem ridícula, mas acaba que é algo trágico com ridículo, porque ela tinha traído a amiga com um cara que ela estava ficando, e ela fica chateada, e aí tudo isso acontece. Então, essa cena é o padre, que é esse que está presente na cena com Fleabag, que é também o nome da série, ela está tentando explicar por que aquele espaço do café tem tantos porquinhos da Índia, e porque a amiga dela era obcecada por porquinhos da Índia. E eles estão falando de vários temas aleatórios. Um deles é a questão se ele se dava bem com os pais ou se não se dava bem com os pais. E eu não sei se vocês notaram, porque às vezes é um pouco difícil já pegar o bonde andando na série, mas ela tenta conversar com a gente que está assistindo em alguns momentos. Acho que vocês conseguiram ver isso. Mas, ao mesmo tempo, o único personagem que vê ela fazendo isso é esse padre, que é por quem ela está apaixonada. As outras pessoas da série, ninguém consegue ver que ela está se comunicando com o espectador. E aí eu quis pensar um pouco sobre isso também. Então, eu vou ler um pouquinho aqui o que eu trouxe. E eu estou chamando de amor, vírgula, ironia em Fleabag. Ao assistir a tão comentada Fleabag, de 2016, criada por Phoebe Waller-Bridge, então a Fleabag, que é a personagem principal, ela também é a criadora, me deparei não com uma narradora tradicional, mas com uma irônica comentarista que aqui ou ali, não sem o jocoso, nos entrega algo de sua relação com os outros personagens, ao passo que nos convoca a participar mais de perto, pois é como se ela nos dissesse, eu estou aqui e sei que você me olha. Esse olhar se implica em um efeito de abismo, que nos remete à noção de mise en abîme, proposta inicialmente por André Gide e desenvolvida por Lucien Dallenbach. A saber, esse jogo narrativo especular. É como se tivesse um jogo de espelhos. Então, a gente tem uma ficção e é dito que isso é uma ficção ao momento que ela olha para a gente e conversa com a gente sobre o que ela está atuando. Se a ironia não é ironia, até que seja interpretada como tal, diz a canadense Linda Hutchell em seu livro Teoria e Política da Ironia, é menos os outros personagens do que o espectador que está sendo convocado ao riso, já que é em nossa direção, principalmente, que Fleabag dirige sua palavra. Algo do trágico transborda aqui, de uma solidão e mais. Hutchell pergunta, ironia refere-se a uma palavra com sentido diferente e implícito ou é toda uma forma de falar? A minha aposta é que a ironia, ao menos no que diz respeito a Fleabag, é, na verdade, um modo não toda de falar, algo do ilimitado que se apresenta na série. Para Freud, o humor é libertador como algo que se exalta, estando o seu traço grandioso no triunfo do narcisismo, na vitoriosa afirmação da invulnerabilidade do eu. Este se recusa a deixar-se afligir pelos ensejos vindos da realidade, a ser obrigado a sofrer. Insiste em que os traumas do mundo externo não podem tocá-lo. O amor, em Fleabag, é ironia. Falta-lhe o pai, a irmã, a amiga Boo, a mãe já falecida, in medias res, o amor. Vou explicar para vocês um pouco sobre essa noção do in medias res, que é uma noção criada por Aristóteles na Poética, que ele vai trazer na Poética que ele vai ensinar como escrever a peça perfeita, a partir de Édipo Rei e tudo mais. Ele vai dizer que toda dramaturgia, toda tragédia vai começar em meio a coisas importantes. Então, quando a gente lê Édipo Rei, por exemplo, Édipo está em Tebas numa Tebas já caótica. Então, algo acontecia por ali. Tem um professor que costuma dizer que a própria Bíblia já começa em medias res também, porque o que é que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra? Acho isso bem legal. Então, nesse jogo de repetição, Fleabag tem relação com um boy, depois com outro e mais outro. Ela se depara com o proibido, com esse padre pelo qual ela se apaixona, e sua religiosidade, um padre e sua igreja. A visão que o padre Scott tem do amor é a seguinte, ele diz assim, o amor é horrível, é doloroso,
é amedrontador. Ele faz com que você duvide de si mesmo, julgue a si mesmo, se distancie de você e dos outros da sua vida. Se em Fleabag a demanda de amor se elabora em ironia, para Padre Scott é a religião que o compensará numa outra existência as eventuais frustrações desta, para a gente pensar com Freud, que via Deus como esse grandioso pai que nos salvaria. Cabe a mim, nos próximos passos na escrita de um possível ensaio, refletir sobre as seguintes questões, para além de tentar diferenciar um pouco o que é o humor, o que é o riso, o que é a ironia, tentar compreender cada um, digamos assim, separadamente, e ao mesmo tempo onde que tudo isso se conecta, eu faço algumas questões. No que difere a fuga pela via do amor, no caso de Fleabag, ou da religião, no caso do Padre Scott, para se haver com a falta e com a não relação sexual? Por que apenas o Padre Scott consegue ouvir e ver quando Fleabag nos convoca? Por que os que estão obtendo satisfação são ridicularizados? Quem já assistiu a série, ou quem vai assistir, enfim, vocês vão ver que em vários momentos as pessoas ridicularizadas são as pessoas que estão obtendo prazer na relação sexual. Tem, inclusive, uma cena, eu acredito que é no primeiro episódio da primeira temporada já, que a personagem sai com um rapaz e ele consegue fazer sexo anal com ela, e ele tá lá abobalhado porque conseguiu isso com uma pessoa, assim, do nada, uma saída, né? E ela tá lá entediada, ridicularizando ele. Então, até que ponto o personagem em si seria ridicularizado, ou é pela empatia que a gente tem por Fleabag que a gente ridiculariza ele? Então, gostaria de pensar um pouquinho sobre isso. E, por fim, o que há de novo no amor, na utilização da ironia, e quais são suas vítimas? Então, essa é um pouco dessa investigação um pouco grandiosa, mas que eu vou tentar que saia algo daí. Ok. Agora, Marcelo, acho que é Giovanna, não? Sim. Com a palavra. O arquivo está com o Marcelo? Marcela? Ah, sim. De Matias, né? Isso. Eu vou começar a falar um pouco e daqui a pouco eu peço para, se possível, você soltar o filme. Ok. Então, eu estou investigando, tentando produzir alguma coisa também sobre o novo no amor, sobre as vítimas do amor, através do filme Matias e Maxime, de um roteirista e cineasta canadense chamado Xavier Dolan. Então, nesse texto que eu vou apresentar hoje, denominei de O Amor Invisível. Então, buscamos, através do cinema, aprender algo sobre o amor, sobre ser vítima do amor. Pois cinema e amor sempre andaram juntos. O cinema é a arte de fazer a relação sexual existir. Então, para tentar problematizar essa questão, eu elegi um cineasta e roteirista novo, jovem, que é o Xavier Dolan, que nos traz um novo no amor, quer dizer, a nova maneira de fazer a relação sexual existir. Em seu filme, Matias e Maxime, que é de 2019, a história começa quando um estudante de cinema, que precisa filmar um curta-metragem para o seu TCC, procura vítimas entre os amigos do seu irmão mais velho. Isso sobra para Matias e Maxime, que são amigos de infância. A proposta dela é que eles devem se beijar. A consigna dela é: duas mulheres. Vocês são duas mulheres ou homens, tanto faz. Aí do nada, bam, vocês estão se beijando. É a única coisa de verdade. Marcelo, você poderia agora passar o trechinho? Claro. C'est genre deux. Travou? Travou, Marcelo? Eu acho que sim, Giovana. Para mim também não está rodando. Para mim está travado aqui. Está travado? Então, Está travado, vou voltar. Vou voltar.
6, c'est genre deux femmes, vous êtes comme deux femmes ou deux hommes, genre, et comme tout à coup, genre, bam, comme vous vous embrassez, genre. It's the only real thing, genre. Ready? Et donc 4, 3, 2, 1, action. Ok. Bom, esse beijo divide. É a partir daí que se desencadeia todo o rumo do filme, onde os dois personagens se veem mergulhados em dúvidas, desejos e medo diante da possibilidade do amor que surge entre eles. Como diz Marcela, em uma das nossas conversações no Núcleo, o amor que surge é pela via do fake, e eu complemento, o amor faz suas vítimas a partir do fake. O curioso, como vocês viram, é que esse beijo não é mostrado. O principal do filme, o que desencadeia todo o drama do filme, não é visto. Bem na nossa frente, o que se vê é justamente a câmera de cinema no lugar do beijo, no lugar da única coisa de verdade, como diz a personagem que está rodando o filme. O verdadeiro, o real, é, portanto, o que não se vê. O amor aparece a partir de um real que não vemos. No caso dessa cena, o que se mostra é a impossibilidade de ver. Talvez seja uma boa metáfora para dizer que o amor cobre, supre o que não há, assim como o cinema. E o que é que não há? A relação sexual. Lacan, no Seminário 20, articula amor à castração. Amor como suplência da relação sexual, revelando o seu impossível. Portanto, o que a câmera tapa é o impossível da relação sexual. O cinema vai cobrir a inexistência da relação sexual, assim como o amor, e tentar fazê-lo existir. Para isso, a arte cinematográfica vale-se da função do campo escópico, que é de tender sempre a simbolizar a falta central da castração, como destaca Lacan no Seminário 11. O campo visual, o campo imaginário, é o que mais tende a completar a imagem, vide os princípios da psicologia da Gestalt, da boa forma, como também nos lembra Lacan em seus escritos. Assim, tenta-se fazer existir, completando a imagem que não se vê, tal como o beijo que nos escapa da visão dessa cena. Precisamos inventar, completar o impossível de ser visto. E isso nos lembra que o amor tem sempre algo de invenção. E parece que é isso que Dolan nos diz em seu filme. Somos vítimas daquilo que inventamos. Isso é o que eu consegui produzir até o momento. Obrigada, Giovana. Então, agora vamos a passar a Jamile, que tem coisas muito interessantes para dizer também, e seus pedacinhos fílmicos. Quem vai exibir meu trecho vai ser a Giovana, mas eu acho que fica melhor se eu passar ele no final, porque aí eu já dei uma introdução legal, talvez o pessoal consiga pegar melhor o contexto. Então, eu trouxe um texto para mostrar para vocês, e ele se chama O Terceiro Não Excluído na Relação Amorosa. Então, ao abordar de forma bastante crítica a questão do dualismo mente-corpo, o filósofo britânico Gilbert Rylance, ele empregou o termo fantasma na máquina, ou ghost in the machine, para se referir ao que ele chamou de erro de categoria. Para Rylance, esse erro ele consiste em tomar uma coisa por outra, como, por exemplo, ao olhar para cada um dos membros dessa reunião, ainda assim se questionar onde estaria a reunião, como se ela fosse uma coisa à parte, não o resultado de todos nós aqui presentes. Para Rylance, Descartes ele errou ao tentar propor a existência de uma res cogitans, que, entre outras coisas, não estaria submetida às mesmas leis que a resistência. Em outras palavras, para Rylance, res cogitans e resistência são a mesma coisa, tal como a soma de todos os membros aqui nessa reunião. No cinema, por outro lado, o fantasma na máquina ele ficou amplamente conhecido por explorar a ideia de que uma máquina ela possa abrigar algo em si que está para além dos processos puramente mecânicos. É algo que se aproxima bastante de um Rylance, mas que fica para um outro momento, quem sabe, essa discussão. No filme Eu, Robô, de 2004, que é uma adaptação do livro de mesmo nome do autor Isaac Asimov, um robô doméstico é acusado de matar o seu próprio criador, infringindo as 3 regras fundamentais da robótica.
O homem designado para investigar o caso, ele faz a linha cético, mas ele se vê diante de questionamentos intrigantes, como em um dado momento em que lhe é revelado que, uma vez deixados em um galpão vazio e escuro, esses robôs eles acabam se agrupando e se voltando para a menor fresta de luz que eles encontrarem. Um comportamento que é muito similar ao de animais complexos, né? No anime Ghost in the Shell, que além da referência ao termo Ghost in the Machine no nome, a gente vê também a história de uma escrava androide sexual. É uma escrava sexual, na verdade, um androide, que ela mata o amo dela, infringindo essas mesmas leis. A diferença aqui entre o primeiro e o segundo exemplo é que o fantasma na máquina, nesse caso, nesse último, é um hacker supostamente humano que invadiu o sistema operacional desses androides e estava obrigando eles a cometer esses crimes. Em ambos os exemplos cinematográficos, o que a gente vê é a existência de uma coisa que escapa, algo imensurável, inquantificável, que não está nas linhas de programação original e que, portanto, não faz parte dos processos mecânicos conhecidos da máquina. Assim, é a mesma coisa na relação entre dois, eu penso, né? Que nós bem sabemos não faz um e não é complementar. Precisa haver um terceiro elemento que permita essa união. E aí, ao ouvir Marcela falar em um dos nossos encontros, algo mais ou menos nesse caminho, eu fui fisgada por essa pequena brincadeira com a lógica e produzi algumas questões. Esse terceiro não excluído seria o fantasma na máquina da relação amorosa? Que elemento comporia esse terceiro que precisa estar aí para que haja uma união? Ou seriam todas essas questões erros de categoria, né? Que poderiam ser formulados a partir da questão: onde está a relação amorosa entre duas pessoas? Mas dizer isso, dizer que algo está entre, por si só, eu penso que já ilustra bem o gap que há aí, né? Se dois formassem um, não haveria um espaço onde se pudesse existir entre alguma coisa, né? Continuando, em Big Little Lies, que é a série que eu estou me voltando um pouco, é uma produção da HBO, que difere muito desses exemplos que eu dei aqui agora, temos uma vítima de assassinato. Né? A série começa com um assassinato, a gente não sabe o que aconteceu, só sabe isso, e pelos cortes e as cenas que a gente vê, tudo nos leva a crer que se trata de uma mulher que talvez tenha sido a vítima. É uma vítima de assassinato, mas não uma vítima do amor, como a gente pode ver assistindo a série, para quem assistiu ou para quem vai assistir. Entre as personagens da série, mulheres de classe média, com uma vida aparentemente perfeita, a vida de subúrbio americana, né? Eu quero destacar duas. A primeira é a Celeste, que é em sua primeira aparição, que a gente vai ver no fragmento, ouve-se a música Victim of Love, do Charles Bradley, que nos dá uma indicação da posição de Celeste. Casada com um homem jovem, bonito e bem-sucedido, ela tem uma relação cheia de abusos e agressões. Aí a pergunta que surge é: Celeste seria um exemplo de uma vítima do amor? E nessa relação, quem é o terceiro não excluído? O amor ou a fantasia de uma relação que causa inveja nas pessoas, mas que se deteriora a cada hematoma que Celeste precisa disfarçar? Em seu seminário 8, ao falar do amor como um Deus, Lacan aborda o Deus trino do cristianismo para exemplificar a questão e diz que entre o pai e o filho, o terceiro termo permanece ali presente sob o nome de amor. É engraçado que esse terceiro termo é também chamado de Espírito Santo ou, em inglês, Holy Ghost. Assim sendo, eu penso que é possível tomar o amor como esse terceiro não excluído, que permite a relação entre dois, ou seja, o fantasma na máquina, as linhas ocultas entre os códigos de programação conhecidos. Já a fantasia, por outro lado, eu penso que poderia estar mais para o interpretador, que é um programa responsável por rodar esse código de programação também e interpretar o que essas linhas dizem. A diferença é que nós, sujeitos, fazemos isso à nossa maneira, essa interpretação. Por fim, outra personagem interessante é a Jane Chapman, uma jovem mãe solteira, vítima de algo que aconteceu no passado, mas cujas consequências ela carrega consigo até os dias atuais. Além disso, há sempre nela o medo de que seu filho, o pequeno Zig, carregue consigo algo sombrio herdado do pai.
Aqui vemos o interpretador, interpretando as linhas do código à sua maneira. E o terceiro não excluído nesse caso é, mais uma vez, o amor, que permite, ainda que pareça haver algo de estranho, a união entre Jane, mãe, e filho. E aí, com isso, eu vou pedir para a Giovana passar o trecho da série. Giovana? Oi, tô aqui. Mas acho que Marcelo precisa me dar a autorização. Não sei, deixa eu ver se eu consigo aqui. Posso passar já, se conseguir? Pode. Tá, ok. Giovana está sem som. Espera que eu vou voltar de novo. Tem que desligar o celular, me parece. Giovana, na tela de compartilhamento tem duas opções para você ticar, que aí ele usa o áudio. Ok, só um minutinho. I'm a victim of loving you. I'm a victim. Come on, guys, would you put the guns down? Come on, Josh, you gotta get your jacket zipped. Let's go. Harry, help me out here. What do we say about shooting Mom before noon? Would you Guys. put the guns down? We have to go. I am not kidding, really. First one to the car gets $1. Just takes money. You are so bad. Love it when I'm bad. You are so bad. We are so. There should be like a 5-year limit on how long couples get to be gooey. He's a lot younger than her. I don't want to go. You really have to. It's just 2 days. She must be pretty, you know, in the bedroom. Kid. É isso, gente. Essa é a Celeste, que eu tinha falado para vocês. Não trouxe um trecho da Jane, porque os trechos eram muito longos, aí eu acho que não convinha muito passar, mas vocês podem dar uma olhada na série depois. E com isso eu devolvo a palavra para a Marcela. Vamos a ver para quem eu passo a palavra. Vocês escutaram que a trilha sonora é Victim of Love, Vítima do Amor. E também encontramos que tem várias canções com esse nome. Os mais velhos devem lembrar de Billie Holiday, que também tinha uma música chamada Vítimas do Amor. Mas esta descoberta da etimologia da palavra, vocês sabem que Lacan adorava encontrar grafias antigas e significados antigos, como ele fez com sintoma, por exemplo, não? De encontrar maneiras antigas. E então foi uma grande surpresa encontrar toda essa dimensão de vítima como aquela que é escolhida, não? Eu acho que nessa significação antiga, e não porque ela apanha, Celeste é uma vítima,
da maldade que ele faz existir a relação sexual pela maldade dos dois, não? Nesta cena, seu ponto de cumplicidade. Mas eu acho que podemos conversar muito do entre, que Jamile trouxe aqui. Outra maneira de pensá-lo é o muro entre o gozo de um e o outro, como dizíamos. E algumas coisas que muitos colegas estão avançando, Lacan introduzir uma outra satisfação que não passe pelo gozo fálico e os limites que ele impõe, e que, de fato, acabam fazendo deconsistir o muro, porque o muro é entendido como uma parede, digamos assim, porque não haveria de um lado uma coisa e do outro lado outra coisa, sino que haveria de um lado uma coisa e do outro lado uma não coisa. Então, esse tipo de muro que acaba sendo um litoral, tem alguns colegas que têm trabalhado sobre isso, é muito interessante para poder pensar um novo no amor pela via do sintoma e não do fantasma, como o Ghost in the Machine fixa, não? Como nesse caso, por exemplo, do parceiro de Celeste, fixado a um modo de satisfação, a um fetiche, não? Ao limite do gozo fálico. Então, me parece que esta outra perspectiva nos deixa ver invenções e artifícios que não passam pelo fixo do fantasma. Então, que se ficam muito mais abertas e limitadas às soluções que o cinema vai encontrando e que impõem desafios, não? Acho que foi Marcos André que dizia que a impossibilidade não aparece mais fixa no fantasma, senão que se produz na própria contingência. Então, de Fleabag, por exemplo, essa cena que Débora escolheu é completamente hilária, porque os dois vão produzindo equívocos em tudo que dizem. Pena que não estava literalmente a legenda, pero está en Netflix, Fleabag, todo el mundo pode assistir. E ele também comete equívocos. Então, o diálogo Fleabag está cheio disso, não? De desencontros, de mal-entendidos, de equívocos, querendo agradar e seduzir ao outro, botam os pés pelas mãos. É uma produção contínua, não? E agora me lembrei, Jamile, de Sex in the City y Amas de Casa Desesperadas, no sé cómo llamó en portugués, que Big Little Lies faz série, ¿no? Ya son 3, podríamos até comparar Sex in the City, que son todas solteras, y, ¿no? Indo além dos limites, y a todas casadas insatisfeitas de Amas de Casa Desesperadas y Big Little Lies. Podríamos llegar a fazer seu próximo paper. E, bom, também me pareceu, e acho que para vocês também, a genialidade que trouxe Regina com a câmara, não mostrar a invenção, consagrá-la como invisível, não? A invenção. O que acontece entre eles, que são flechados e furados por um beijo que não se dá a ver, não? Que fica impossível de ver. Mas agora me parece que o mais interessante... Bom, em primeiro lugar, vou agradecer a Jordán, que nos convidou como diretor da FAPOL e preparando este encontro que vai ser maravilhoso. Já está sendo maravilhoso o encontro do ENAPOL para todos os que moramos na América Latina e mais neste momento que o amor e o ódio nos suscitam tantas questões.